Boa noite. Boa noite. O governo federal corta verbas de programas sociais como Farmácia Popular e Casa Verde Amarela. O ator José Dumont é preso em flagrante no Rio, acusado de armazenar imagens de pornografia infanto-juvenil. Ele é investigado pela suspeita de estupro de um menino de 12 anos. Em Londres, admiradores enfrentam filas de até 9 horas para ver o caixão da Rainha Elizabeth. O tenista suíço Roger Federer anuncia a aposentadoria. Veja também a nova pesquisa Datafolha da eleição presidencial. E os direitos que a Constituição assegurou a todos os trabalhadores brasileiros. O Jornal Nacional está começando. Na proposta de orçamento do ano que vem, o governo federal cortou dinheiro de programas sociais voltados, por exemplo, para habitação e para saúde. O programa Farmácia Popular, criado em 2004, funciona em parceria com farmácias e drogarias da rede particular. Distribui medicamentos de graça para o tratamento de diabetes, asma e hipertensão, ou com até 90% de desconto para doenças como Parkinson e glaucoma. No ano passado, atendeu a mais de 20 milhões de pessoas. O corte de 59% no orçamento do programa para remédios gratuitos para o ano que vem foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmado pela TV Globo. O orçamento deste ano para o programa é de mais de 2 bilhões de reais. No ano que vem, o governo propõe 842 milhões de reais, um corte de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade teme que tratamentos de saúde sejam interrompidos. A gente vai ter um impacto direto na saúde da população, com descompensação de doenças crônicas, aumentando morbidade, mortalidade, né? Além de aumento das internações hospitalares, custos hospitalares. Fontes do Ministério da Economia admitiram que o corte no Farmácia Popular foi para garantir mais recursos para o chamado orçamento secreto. Recursos federais que são repassados aos estados e municípios sem critérios claros e transparentes. São emendas que não exigem a identificação de quais parlamentares solicitaram a verba, nem a distribuição igualitária entre deputados e senadores. No Ministério da Saúde, essas emendas de relator este ano são de pouco mais de 8 bilhões de reais. Para o ano que vem, já estão reservados quase 10 bilhões e meio de reais, um aumento de 26%. Depois da repercussão negativa e desgastes na equipe da campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o governo vai rever os cortes, mas só depois da eleição. E ainda no Ministério da Saúde, por causa do orçamento secreto, outros programas vão ter menos dinheiro no ano que vem. Para a saúde da população indígena, o corte foi de 59%. Caiu de quase 1 bilhão e meio de reais esse ano para 610 milhões de reais em 2023. Corte também em programas de educação e formação em saúde, na formação de profissionais médicos para a atenção primária. O corte foi de 51%, de 3 bilhões de reais esse ano para menos de 1 bilhão e 500 milhões de reais no ano que vem. E as emendas de relator podem atingir outros programas também, mesmo que indiretamente. O Casa Verde Amarela, por exemplo, que financia moradias em áreas urbanas e rurais para a população mais vulnerável, teve um corte de 95% no orçamento do ano que vem. De pouco mais de 665 milhões de reais, passou para 34 milhões de reais. Em nota, o Ministério da Economia disse que com a introdução da reserva para emendas de relator no orçamento para 2023, incluída pelo Congresso Nacional na Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo exercício, que atingiu um valor global de 19,4 bilhões de reais, a ampliação de várias políticas ficou condicionada à posterior alocação dessa reserva no âmbito do Congresso Nacional. A economista Carla Bene, da Fundação Getúlio Vargas, afirma que faltou sensibilidade para o governo administrar o orçamento. Você julga
aquilo que é relevante, e para aquilo que é relevante você encontra dinheiro, há orçamento para isso, e retira dessa necessidade de pessoas que realmente precisam e usam esses programas para sobreviver. Então, realmente, são cortes muito relevantes em populações que dependem deste programa para sobreviver. O Ministério do Desenvolvimento Regional afirmou que o orçamento do programa Casa Verde Amarela caiu de pouco mais de 665 milhões de reais para 82 milhões de reais. A corrida eleitoral nos estados. Nova pesquisa mostra os números em São Paulo, em Minas e no Rio de Janeiro. E tem levantamento novo já para a presidência da República. 7 em cada 10 brasileiros afirmam ter medo de agressão física por causa de política. Supremo mantém suspenso o piso salarial da enfermagem e o presidente do Congresso afirma que o parlamento vai apresentar propostas para bancar a remuneração mínima à categoria. Na economia, índice considerado prévia do PIB cresce acima do esperado. E o fim de uma era no tênis. Roger Federer anuncia aposentadoria. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Saíram agora à noite, gente, novas pesquisas do Datafolha para os governos estaduais. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 5 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Aqui na bancada temos a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Holtzhacker, e o advogado João Santana. E você, claro, também pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O índice de atividade econômica do Banco Central surpreendeu e avançou mais de 1% em julho. Considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, ele está refletindo as medidas adotadas pelo governo no calor das eleições, como o adiantamento do 13º dos aposentados e a queda nos preços da gasolina, por conta do corte do ICMS. Não por outro motivo, o único setor do comércio que cresceu em julho, de acordo com o IBGE, foi o de combustíveis. A IFE, Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado, que monitora a política fiscal, faz um alerta. A manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 e as desonerações tributárias em 2023 podem aumentar a dívida bruta do governo. Agora vamos ver os outros destaques do Jornal da Cultura desta quinta-feira, 15 de setembro. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, pede ao Ministério Público Eleitoral paulista se manifestar sobre os ataques do deputado Douglas Garcia à jornalista Vera Magalhães. Uma coisa totalmente fora dos padrões de civilidade. Parlamentar é alvo de 8 pedidos de cassação na Assembleia em São Paulo. No Dia Internacional da Democracia, Justiça Eleitoral lança campanha para eleições pacíficas. E presidente da Suprema Corte defende as minorias e o respeito às instituições. Que saibamos todos defender a democracia enquanto valor inegociável e aperfeiçoá-la continuadamente, fortalecendo nossas instituições e o Estado democrático de direito. Há 17 dias do primeiro turno, candidatos à presidência concentram esforços nos eleitores que não pretendem ir votar. Taxa histórica de abstenção é de 20%, um percentual que pode fazer a diferença no primeiro turno. A maioria do Supremo Tribunal Federal decide manter suspensão do piso salarial nacional da enfermagem, até que sejam esclarecidos os impactos financeiros para municípios, estados e União. Lembrando que nesta edição temos a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Holtzhacker, e o advogado João Santana. E você também pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Lula e Bolsonaro traçam estratégias para convencer o eleitor a sair de casa para votar. E hoje, Simone Tebet e Ciro Gomes foram a eventos de campanha nos estados do Nordeste.
Simone Tebet, candidata do MDB, encontrou pastores e lideranças evangélicas em São Luís no início da noite. Antes, participou de eventos em Fortaleza. Caminhou com apoiadores no centro da capital cearense e afirmou que, se eleita, manterá o Auxílio Brasil em R$ 600. A transferência de renda permanente veio para ficar. Os R$ 600 estão aí e ninguém vai tirar. Seria desumano. E há dinheiro para isso. Ciro Gomes, do PDT, deu entrevista a 2 emissoras de rádio pernambucanas e visitou um polo tecnológico em Recife. No local, defendeu que o eleitor não escolha o voto útil já no primeiro turno. Nossa tarefa não é deslindar, sabe, com ódios e paixões superficiais, despolitizadas, quem dos dois é o menos ruim para a gente votar logo no primeiro turno para economizar tempo e não correr risco. Lula, do PT, foi a Montes Claros, no interior de Minas Gerais, para um comício com o ex-prefeito de Belo Horizonte e candidato ao governo do estado, Alexandre Calil. Eu tive o prazer de governar esse país num momento de maior inclusão social que esse país já teve. E nós precisamos então reconstruir esse país. A palavra correta é reconstruir esse país. Já o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, passou o dia em compromissos oficiais no Palácio do Planalto. Os candidatos que lideram as pesquisas se voltaram à taxa de abstenção. Lula usa a propaganda na TV para convencer seus apoiadores de que é preciso ir às urnas para encerrar a disputa já no dia 2. Bolsonaro, por sua vez, recorreu a um personagem bíblico. Comparou quem não vota a Pôncio Pilatos. Há 2 semanas da eleição, o desafio é convencer o eleitor a tempo. Olá, boa noite para você. 6h01 pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa quinta-feira, hein? Semana voou, hoje é 15 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do programa. Você já sabe, a gente quer a sua participação, seja aí nas redes sociais marcando a hashtag UOL News. Para nos assistir também dá para comentar a nossa live no YouTube e assistir também na página do UOL, com o canal UOL Programação Completa. Retransmissão do UOL News, sempre também no Facebook, no TikTok, na Twitch. Lá no YouTube, além de comentar, você vota na enquete que vai aparecer aí agora. Você concorda com a decisão do STF de suspender a lei do piso da enfermagem? Por enquanto está parelha a votação. Continue votando, já eu trago o resultado final. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter suspenso o pagamento do piso salarial da enfermagem até que sejam feitos cálculos sobre as maneiras de financiar a nova lei. Com os votos dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, o placar ficou 7-3. O julgamento segue até amanhã. Até lá, ainda é possível que algum ministro peça vista, ou seja, mais tempo, apresente algum destaque ou mude o voto. A lei, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Bolsonaro, define o pagamento mínimo de R$ 4.750 para os enfermeiros. Assunto da nossa entrevista de agora com a advogada Rebeca Paranaguá Fraga, que é especialista em direito à saúde. Doutora, seja bem-vinda. Boa noite. Indicador do Banco Central revela que a economia em julho cresceu acima do previsto. Estimativa para o PIB do ano melhora. Tribunal Superior Eleitoral mostra como vai ser o teste das urnas sugerido pelo Ministério da Defesa. Caçada aos ladrões e assassinos do ganhador da Mega Sena no interior de São Paulo. A polícia chega ao primeiro suspeito. Novas vagas abertas em concursos públicos, chances no Senado, na Receita e no INSS. O delivery veio para ficar. Empresas aumentam produção para dar conta dos pedidos. Presidentes da China e Rússia se encontram pela primeira vez desde o início da guerra da Ucrânia e falam em ampliar laços. A despedida da rainha. 8 horas de espera em filas de até 7 quilômetros. Na série Papo de Bar, tem história que acabou em casamento e boteco temático do carnaval. Um dos maiores tenistas da história anuncia a aposentadoria aos 41 anos. Falcões são ensinados a afugentar aves que põem em risco a aviação. Crianças negras se emocionam com a nova atriz de A Pequena Sereia. Um entregador distraído garante o almoço para um vira-lata esperto. O Jornal da Band está no ar.
Boa noite. Está preso mais um chefão do tráfico que tentou mandar uma tonelada de cocaína para o exterior. Ele foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima. Veja hoje no SBT Brasil. Mais de 10% dos alunos da rede pública deixaram de frequentar a escola. Ator José Dumont é preso por suspeita de estupro e pedofilia no Rio de Janeiro. Jovem que se recusou a beijar traficante é assassinada no Tribunal do Crime. Prévia do PIB surpreende e sobe acima do esperado em julho. NASA encontra moléculas orgânicas em Marte. E um dos maiores nomes do tênis, Roger Federer, anuncia a aposentadoria. É já já. Olá, boa noite. Boa noite, está começando mais uma edição do Rede TV News. A Polícia Civil de São Paulo confirmou que a morte de um homem em Hortolândia, no interior do estado, foi motivada pelo prêmio milionário que a vítima ganhou na loteria há 2 anos. Os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados. Veja agora outros destaques desta edição. O quadro Casos de Polícia relembra um crime cometido em 2013. Um adolescente foi considerado culpado pelo assassinato dos pais, da avó e da tia em São Paulo. A família até hoje não aceita o resultado das investigações. Ministros do Supremo Tribunal Federal formam maioria para manter a suspensão do piso salarial dos profissionais de enfermagem. As contas bancárias de empresários acusados de apoiar um suposto golpe em conversas por aplicativo de mensagem foram desbloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A despedida da Rainha Elizabeth II, a espera para chegar perto do caixão da monarca, pode demorar mais de um dia. A ex-primeira-ministra britânica Theresa May esteve no velório. 4 pessoas foram baleadas nessa madrugada num apartamento em Campo Mourão, no Paraná. 3 morreram na hora. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, são 18h06 em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje, excepcionalmente, sem Augusto Nunes. Está com a gente o Roberto Mota, completando o time aqui, junto com a Ana Paula Henkel, o Guilherme Fiuza, José Maria Trindade e o Diogo Schelp. Vamos aos destaques. STF forma maioria para suspender o piso da enfermagem. Moraes determina desbloqueio de contas bancárias de empresários alvos da PF. Uma pesquisa coloca Bolsonaro perto de vencer a eleição no primeiro turno. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira para manter a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a aplicação do piso salarial da enfermagem. Gilmar Mendes, decano da corte, foi o responsável pelo voto que levou à maioria. Além de Gilmar e Barroso, também seguiram esse entendimento os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin divergiram e votaram a favor da categoria. A medida aprovada fixou em R$ 4.750 o salário de enfermeiros, além de servir como cálculo mínimo para técnicos, que deverão receber 70% do valor, e para auxiliares de enfermagem e parteiras, que deverão receber 50%. No início do mês, Barroso decidiu de forma monocrática suspender a aplicação do piso, alegando supostos riscos de demissões e impacto nos serviços de saúde. Desde então, enfermeiros realizaram diversos protestos contra o magistrado e o STF, além de ameaçarem entrar em greve. Com esse destaque, a gente abre o programa desta quinta-feira. A gente vai... O esforço do governo para aprovar benefícios aos brasileiros que mais precisam parece ter se encerrado com a PEC eleitoral promulgada em julho, com medidas que perdem a validade no final de dezembro. O orçamento para 2023 prevê corte expressivo, por exemplo, no Farmácia Popular. O programa de distribuição gratuita de medicamentos deve perder 1 bilhão e 200 milhões de reais, quase 60% em relação a este ano. E o Casa Verde Amarela de habitação popular pode ficar sem 95% dos atuais 665 milhões de reais. O Congresso tem como reverter esse facão, mas dificilmente fará isso às custas das chamadas emendas do relator, o orçamento secreto.